Se sente glorificando o nome santo de Jesus? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quarta-feira nós temos culto de alinhamento. E faz parte do nosso setembro próspero. Deus vai fazer algo surpreendente, amém? Estou esquecendo de alguma coisa? Querido, vamos lá. Hoje é até bom, hoje a gente está sem live. Tivemos um probleminha aí na internet, que amanhã a gente vai ver o que está acontecendo. E eu gostaria de conversar algo sério com vocês. Nós temos os nossos grupos celulares com apenas um intuito. Alguém pode me dizer qual é o intuito do grupo celular? Discipulado, exatamente isso. Nós estamos trabalhando com discipulado. Discipulado é importante? Não. Discipulado é fundamental. Não existe cristianismo sem discipulado. Não existe. A pessoa que entra em um culto e apenas participa do culto, ela recebe apenas uma parte do Senhor. Ela não consegue entender o Senhor como macro. E em um culto, você não entende o que é salvação. Salvação você entende no discipulado. Você entende isso? Por quê? O discipulado faz parte de te moldar, de te ensinar mesmo como agir em diversas oportunidades, né? Porque as situações aparecem. Sabe aquela perguntinha que tinha muito antigamente, quando eu era adolescente, a gente fazia? O que Jesus faria nessa situação? E o discipulado te ensina isso. Os nossos grupos celulares têm por objetivo discipular. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos 4 grupos celulares. Para o discipulado ser, querido, desde de pequeno, para que a gente possa caminhar em discipulado desde sempre. Porque alguém vai chegar a um ponto a qual não precisa ser mais discipulado? Não. Eu sou discipulado. Eu tenho meu discipulador. Eu tenho quem, quando o calo aperta e eu não sei o que fazer, eu vou sentar e vou conversar. Então, eu tenho alguém que já chegou aonde eu quero chegar para me ajudar a chegar. Isso é discipulado. Então a gente tem quatro classes de discipulado. Primeira classe, nós temos os kids, as nossas crianças, que, querido, está sendo discipulada a tomar Santa Ceia, saber o que é. E eu vou ser sincero para você, muitas das vezes a gente que já está um pouquinho mais jovem, muitas das vezes a gente começou a tomar Santa Ceia e nem ciência direito do que tinha, do que era, de qual é o propósito que era, a gente tinha. Então, nós estamos nos preocupando desde sempre para que as gerações elas estejam prontas para proferir o cristianismo. Não que a gente está ensinando eles a pregar, a gente está ensinando eles a viverem o cristianismo. Então, querido, nós temos a sala das crianças e nós temos os jovens, que são as 2 células mistas, né? Tanto homem quanto mulher. Pode estar nela. Não tem problema em relação a isso. Só que nós temos uma dificuldade nessas 2.
Não que a gente não tenha na das mulheres, na dos homens, que nós vamos chegar lá. Sabe qual é a dificuldade que nós temos nos kids e nos teens? Adivinha? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, qual é a dificuldade dos kids e dos teens? Alguém sabe? Os pais. Porque filho a gente traz. Por exemplo, para a igreja. E, querido, sabe uma coisa que eu acho que foi sexta-feira, né, pastor, que a gente estava conversando? Sexta-feira. Sabe uma coisa que eu estava sexta-feira conversando com a pastora? Porque assim, a maturidade que a gente vai criando com o tempo, não com idade, porque a idade não amadurece ninguém. Idade envelhece. Mas a maturidade que a gente vai criando com o tempo, nós vamos enxergando problemas antecipadamente. E enxergando problemas antecipadamente, e olhando os kids e os teens, nós estamos à beira de um problema. E eu estou falando isso porque a gente não tem visitante hoje na igreja. Fica mais fácil para a gente tratar esse tipo de assunto. Pastor, qual que é o problema que está para acontecer? A hora que eu cortar adolescente e criança de fazer as coisas na igreja, porque não estão participando do GC, a culpa não vai ser minha, a culpa vai ser dos pais. Porque eu não tenho obrigação alguma com o filho de ninguém, eu tenho obrigação com o meu. Os pais é o maior interessado dos filhos estarem dentro da igreja. Não é o pastor. Eu tenho o poder de criar o meu filho dentro da igreja. E de verdade, eu tenho uma visão bem radical em relação a isso. Que talvez se eu falar, vocês até se escandalizam. Mas enquanto eu estiver no meu teto, faz o que eu quero. No dia que sair do meu teto, aí ele pode querer fazer o que ele quiser. Agora, mas está com 30 anos debaixo da minha casa, querido, quem paga a água, a luz sou eu, faz o que eu quero. Então, queridos, nós temos um problema que está se desenhando. E, de verdade, eu não vou ter dó de fazer cumprir o regimento da igreja. Porque eu não estou te ajudando fingindo que você está tudo bem. Discipulado, às vezes, dói. Mas uma coisa que eu quero, e por isso que eu estou falando no meio de todos, é que se alguma criança ou adolescente questionar o porquê não e vai fazer, não pergunta para mim, não. Pergunta para o seu papai, sua mamãe. Porque como todos precisam cumprir os regimentos da igreja. Aí nós temos a célula de homens e temos a célula de mulheres. Que nós estamos tentando talvez fazer o trabalho mais difícil, que é discipular depois que cresceu. Porque, querido, se chegar lá em cima e a tia dar um grito, para, todo mundo vai parar. Se eu gritar aqui, para, irmão, é capaz de eu apanhar. A gente está tentando salvar famílias, nós estamos tentando salvar vidas, nós estamos tentando salvar casamentos, nós estamos tentando salvar pessoas que vieram, estão com um pensamento um pouco quanto distorcido,
do que é a obra do Senhor, do que é o próprio Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, tem muita gente que serve a Deus por medo. E esse medo não salva. Então nós estamos tentando, você acha que a gente só brinca? Querido, a gente está num churrasco, mas eu estou ouvindo tudo o que está acontecendo. Eu tô sabendo o que um membro fala, o que um membro diz, que um membro acontece, que isso vai nos ajudar a quê? A conversar. A sentar, às vezes, só para perguntar se está tudo bem. E qual que é o regimento da igreja enquanto ao GC? Não é que você é obrigado a estar. Você não é obrigado a nada nunca. Mas eu tenho algo que vai ser necessário e eu vou prezar para ser respeitado. Se você não está no que tem que estar, você não vai fazer o que você gosta de fazer. Porque eu não vou dividir altar com quem não tem a mesma visão que eu. Porque senão a gente vai ficar nessa roda gigante de não cresce, de não acontece. Quando cresce, aí sai confusão, briga, aí volta de novo. Não cresce, não aparece. E eu não vou viver isso. E essa ministração é pastoral. Quem já tem um pouco mais tempo de igreja e já ouviu outros pastores, já teve outros pastores, vai saber que aqui eu não estou com raiva, eu não estou jogando indireta, eu não estou, até mesmo que eu não sou homem, irmão, eu não sou menino para ficar jogando indireta. O que eu tiver que falar, eu vou falar. Então, querido, nós precisamos investir nas crianças. Porque eles estão aprendendo lá a dar oferta, eles estão aprendendo a primícia. Querido, o Heitor recebeu uma primícia de uma criança. Olha que coisa mais linda. E é uma touca que vira e mexe, ele estava com ela na cabeça. Um calor terrível. Você entende? Ensinar desde sempre, para quando chegar na juventude, eu vou te dizer, querido, os jovens estão às forças, mas os jovens da nossa época estão à preguiça. Eu falo que quando eu era jovem, eu comecei a trabalhar cedo, mas quando eu era jovem, eu passava o dia na igreja. E não era para fazer o que eu queria, porque era o seguinte, querido, eu tinha meus 14 anos, para tocar, tinha que vir na obra da igreja. E para trabalhar na obra da igreja, a gente ia carregar 35, 40 lata de entulho nas costas, entre a escola dominical e o culto à noite. Aí você carregava as 40 latas e chegava na hora de tocar, você não conseguia. Você não conseguia parar de tremer, porque seu corpo estava todo arrebentado. E a gente se divertia com isso. Hoje, nós não vemos mais isso, querido. Tinha um rapaz chamado Silas, que Deus conforte a família, morreu muito cedo, foi para Jesus, que a gente chegava na igreja, era 8 horas da manhã do sábado. A gente ia embora 10 horas da noite depois do culto. E a gente fazia tudo. Era divulgação, era a gente que tinha que fazer, a gente ia fazer. Era sonoplastia, a gente tinha que fazer. Era tocar, era a gente que tinha que fazer. Querido, a gente fazia tudo. E vou te falar uma coisa, ninguém reclamava. Porque a gente sabia que com a gente estava força. Eu era jovem, eu tinha meus 16 anos, e meu pastor já estava vendo algo que eu também não estava vendo, mas era o seguinte, para você subir num altar de uma igreja, você tinha que passar
alguns estágios. Primeiro estágio, sabe a Praça do Grimaldi, ali perto do Itaú? Você tinha que gritar lá, primeiro. Querido, eu cansei de ficar gritando na Praça do Grimaldi com capa de chuva. Cansei. Aí quando eu achei, agora vai, né? Já gritei, já fiz, agora eu vou pregar no altar. Não. Ele começou a me dar os piores cultos dos lares que podia imaginar, para mim ir. E sabe o que ele fazia? Os cultos eram de sexta-feira à noite. Ele me avisava na sexta-feira à tarde, que era eu que ia dirigir um culto de 7 semanas, sem nem me perguntar se eu estava há 7 semanas livre. Só que se eu falasse não, acabou. Isso é discipulado, isso não me fez mal não, querido. Me fez bem, me ensinou a amar a pessoa. Me ensinou a fazer tudo. Porque os meninos que estão mais perto de mim sabem. Se precisar de sonoplastia, eu estou lá em cima. Se precisar de limpar, não, a gente limpa. Se precisar de montar, a gente monta. Se precisar fazer projeto, a gente faz. Se precisar imagem, a gente faz. Por quê? Porque eu fui doutrinado a fazer a obra do Senhor, não pelo que eu queria, mas pelo que era necessário. Nem instrumento eu tocava o que eu gostava. Eu tocava o instrumento de quem faltava. E não me matou. A gente sabe tocar um monte de coisa, querido. Bem, aí é outra coisa. Bem é uma coisa só que a gente sabe. O resto... Mas nós estávamos dentro da igreja. E eu vou falar para você. Na época, o meu lar, a casa da minha mãe e do meu pai, a gente não vivia as coisas mais tranquilas. Não estava tudo na paz, não. A gente passava luta, dificuldade, vontade, mas a gente estava lá. Você sabe o que é você ter vontade de comer e ter que sair com a sua mãe carregando a cantina da igreja, mas você não comer porque você não tem dinheiro para comprar. E a gente cuidava da cantina. Sabe o que é isso? É amar a obra do Senhor. Eu amo isso daqui, querido. Eu amo a igreja. E eu quero que você entenda que isso não é um puxão de orelha, não. Querido, isso é para você entender a importância que tem um discipulado. As crianças lá, tá bênção. A irmã do Carmo, tá bênção. Os jovens, a gente tem que agradecer a Maiara que encarou esse projeto, que Deus abençoe a vida dela. Em nome de Jesus, 100 vezes. Agora vai vir a Cecília e a gente tem que tomar mais cuidado. A Grazi, querido, que assumiu e encarou. Querido, que estava mandando um áudio para a pastora na sexta-feira, ofegante porque estava subindo andando para fazer um GC. Querido, o Anderson, junto comigo, que estamos lá tentando matutar assunto para tentar ajudar as pessoas a fazer algo dentro da casa delas. A pastora e a Malu que está lá, vamos tentar, vamos mudar, vamos fazer, vamos... Querido, igreja não se para. Não, a igreja não acontece quando a gente levanta as portas. E eu agradeço a Deus porque Deus tem acendido essa chama, esse amor, ainda no coração de alguns. Só que eu não acho justo eu colocar uma tocha acesa junto com um balde de água fria. Por isso as regras funcionam. Vocês entendem isso?
E tudo que eu estou passando, querido, foi discutido com a liderança. E foi unânime. Tudo que nós conversamos. Então, querido, pais, estimulem seus filhos. Estimulem, faça que eles vão. Da mesma forma que tem que fazer ir para a escola. Da mesma forma que tem que impulsionar para ir trabalhar. A gente tem que doutrinar cidadão, querido, profissional. A gente doutrina tudo isso. Agora você, homem e mulher, querido, você precisa estar no GC. Porque a criança e o adolescente vai reproduzir o que ela vê e não o que ela ouve. Se o seu filho nunca te vê ler a Bíblia, você quer forçar ele a ler por quê? Se o seu filho nunca te viu dobrar o joelho e orar, você quer forçá-lo por quê? Você entende isso? Olha para alguém que está do seu lado aí. Fala, meu irmão, guarde essas palavras no seu coração. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 3. Deus abençoe para esse chá geladinho de pêssego. Se coloque de pé. Vocês ficaram até quietos, né? Ai, esses dois é uma bênção. Querido, nós vamos ler um texto tão conhecido, mas talvez você tenha entendido ele errado. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 3. Apenas o verso de número 3. No final do culto, eu precisava dar uma palavrinha rápida para o irmão Felipe e a irmã Monique, amém? 3, já está aqui? Já. Então Jesus lhe contou uma parábola. Amém? Ou, dependendo da tradução, você vai ver, então Jesus contou esta parábola. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, venha falar conosco. Senhor, que os nossos ouvidos estejam, Senhor, abertos para aquilo que o Senhor quer tratar no nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, que a nossa mente se abra agora. Senhor, Papai querido Santo, começa a derramar um renovo, Senhor, Papai querido Santo, algo fantástico nessa igreja. Senhor, estamos rumo a um momento novo, estamos rumo, Senhor, meu Deus e meu Pai, a um momento e um ambiente profético. Senhor, Papai querido Santo, é o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Glória a Deus. Você sente glorificando o nome santo de Jesus? Glória a Deus. Cadê? O irmão José já desceu ou não? Não? Irmão, só dar um rápido aviso. Dia 28 de setembro, 28 agora de setembro, às 8 horas da manhã, 28 de setembro, 8 horas da manhã, nós vamos ter um seminário na nossa igreja, das 8 ao meio-dia, sobre libertação financeira. Querido, é um assunto que é um pouco tanto louco, para que você que vai vir, você vai ver muita coisa, você vai ouvir muita coisa que te traz e te prende à miséria. Então o que eu preciso? No final desse culto, já comece a fazer a sua inscrição. A irmã Maiara vai pegar o nome de todo mundo. O custo para que isso ocorra é R$100.
já está incluso material, palestrante, café da manhã. Quem veio no de intercessão? Como que foi o café da manhã? Irmão, foi algo fantástico. Tinha gente até para servir, porque é digno de um seminário. Amém? Então, querido, dê o seu nome. Pastor, mas eu estou apertado. Dê o seu nome, querido. Se a gente já está falando sobre libertação financeira, você não pode ficar de fora dessa. Amém? Até o valor de inscrição você vai saber que vai te libertar. Amém? Amém? Glória a Deus. Querido, Lucas, capítulo de número 15, vai contar uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas existe um segredo em Lucas, capítulo de número 15, que nós deixamos passar com o tempo. E quando nós falamos de tempo, nós falamos que parece que todas as histórias, parece que tudo que nós aprendemos ao longo do tempo se desvirtua. Quer ver uma coisa, uma notícia hoje? Ela não vai ser contada do mesmo jeito daqui uma semana, daqui 2 semanas. Nós tínhamos ali um repórter um pouco antigo, que era Nelson, que aumenta mas não inventa? Nelson Rubens, que aumenta mas não inventa. A história era até verdade, mas se contava de algumas maneiras. E infelizmente isso não é somente no mundo aí fora. Muitas das vezes nós ouvimos falar do Evangelho, nós ouvimos falar daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus se importa, daquilo que Jesus faz, de uma perspectiva apenas de uma pessoa. Às vezes você vai ouvir uma perspectiva aqui dessa parábola que seja diferente de tudo que você ouviu, de todas as outras formas de parábola que você ouviu, porque cada pessoa tem um entendimento e uma visão daquilo que ela está vendo. E quando nós falamos de Bíblia, ainda se tem a parte da revelação, que essa, querido, cada um vai ter algo diferente, exclusivo. Não estou falando que a revelação vai mudar a palavra, mas às vezes tem momentos dentro da palavra de Deus que vai precisar de uma revelação mais fundo, uma revelação mais atenta ao que está acontecendo. É tão certo isso, que as leis de Moisés, ao longo do tempo, elas foram completamente distorcidas. E nessa época dessa passagem, Jesus encontrava 2 classes de estudiosos, os fariseus e os saduceus. Qual era a real diferença entre as 2 linhas de pensamento? Uma acreditava que nós iríamos ressuscitar para os últimos dias. A outra dizia que não, que nós não ressuscitaríamos, nós só iríamos em alma para os últimos dias. E essas 2 classes de judeus sempre brigavam muito por esse contexto. No contexto em que Jesus estava, nós vamos ver que a lei de Moisés, de acordo com essas 2 classes de judeus, foi mudando grotescamente. O sábado, a questão do guardar o sábado virou algo místico. A Bíblia não falou que você não poderia fazer nada no sábado. Moisés ensinou que você não poderia fazer nada para você no sábado, mas para o Senhor você poderia fazer tudo. E eles foram complicando o caminho a tal ponto que ninguém mais conseguia ter acesso a Deus.
apenas 2 classes entravam. Aí a gente vai ter 2 grandes sacerdotes nessa época, um chamado Caifás e outro chamado Anás. Caifás era líder da teologia do farisaísmo, e Anás era líder dos saduceus. Ambos entravam dentro do templo, mas a população não entrava mais. O culto a Deus já não era mais para todos, Deus não era de acesso a todos. Sendo que quando você vai ver o prefácio, os primeiros versículos desse capítulo de número 15, você vai ver que Jesus estava a caminhar com os pecadores. Porque ao ver Jesus, o povo que estava aprisionado por ideologias de Anás e Caifás, eles viram uma oportunidade de viver milagres, porque eles já não viviam mais. Eles tiveram uma oportunidade de sentir um Deus próximo, de ter um culto. Então, quando Jesus fala que estava andando e uma multidão o cercava, a multidão que cercava Jesus não era de fariseus, não era de saduceus. Quem apertava e sempre seguia Jesus eram as pessoas que precisavam de milagre, era quem não se sentia digno, ou quem a religião dizia que não era digno. Jesus ele era cercado por pessoas deficientes, Jesus era cercado por prostitutas, Jesus era cercado por ladrões, Jesus era cercado por publicanos, por romanos. Jesus não andava com a melhor galera para os judeus, porque os judeus pegaram tudo aquilo que Moisés ensinou no Pentateuco e transformaram em um livro de julgamento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, a Bíblia nunca foi sobre julgar alguém. E não diferente nós fazemos isso nos dias de hoje. Quando nós falamos de Apocalipse, nós queremos saber como que vai ser o final das coisas, para ver se a gente se enquadra ou não. Quando nós falamos de obediência, nós fazemos uma rápida memória de tudo que nós estamos fazendo, para ver se nós nos enquadramos ou não. Quando nós olhamos para alguns textos, parece que nós ouvimos uma pregação para um irmão que não veio. Quando nós falamos, olha, Deus odeia fofoca, a sua cabeça vai lá para o fofoqueiro da igreja, mas nunca para a sua fofoca. E nós pegamos esse texto tão conhecido e começamos a usar de forma que atacássemos uma classe de pessoas. Querido, Lucas capítulo de número 15, nós vamos ouvir falar sobre uma parábola. Uma parábola que tem os seus personagens: a ovelha perdida, o pastor, a mulher, a dracma dela, o pai e os seus 2 filhos. Mas deixa eu te explicar uma coisa: não são 3 parábolas. A Bíblia vai dizer que Jesus começou a contar uma parábola. A igreja por muito tempo pegou esses 3 textos separadamente, isoladamente, e começou a distribuir acusação. Quer ver uma coisa? Quando você olha a ovelha perdida, a primeira coisa que você pensa é que o pastor precisa ir atrás da ovelha e deixar todas as ovelhas no aprisco, mas não é sobre isso que a Bíblia está dizendo.
Quando você ouve sobre a mulher que perdeu uma moeda valiosa dentro da sua casa, você vai imaginar, e você com certeza já ouviu uma pregação dizendo: olha, ela se perdeu dentro da casa, a casa estava bagunçada, ela precisou arrumar a casa para achar a dracma. Mas não é sobre isso que essa parábola está dizendo, porque o texto não é isolado, o texto é contínuo. Jesus não disse: eu vou falar uma parábola e contou a das ovelhas. Aí ele continuou dizendo: olha, agora eu vou contar uma segunda parábola, agora eu vou contar uma terceira parábola. Não, o texto é um só. E aí que a gente precisa entender, porque a ovelha perdida e a dracma perdida, elas são vertentes, caminhos que nós podemos tomar. E a personificação da dracma e da ovelha está na história do filho pródigo. A dracma e a ovelha são posições que os filhos daquele pai iriam se tomar. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós vamos entrar na questão da ovelha perdida, e com certeza alguém à sua volta já acusou algum pastor seu de que não tinha amor para ir buscar uma ovelha. Querido, deixa eu te explicar uma coisa que Jesus deixa clara nesse texto. Existe uma probabilidade de a cada 1 milhão de ovelhas, uma se perder. Essa é a probabilidade. A probabilidade de uma ovelha pura se perder é 1 em 1 milhão. Por quê? Não existe animal mais obediente do que a ovelha. Você sabia disso? O pastor não precisa falar com a ovelha. O pastor não precisa gritar com a ovelha. O pastor não precisa fazer nada disso. Coisas que quem tem cachorro sabe o que... Meu irmão, se você vacilar um cachorro, um filhote de um cachorro, você grita o dia inteiro com o cachorro, até ele entender que ele não pode comer os móveis, até ele entender que ele tem que urinar e defecar no lugar certo. Querido, você já perdeu a sua casa. Ovelha não é assim. Ovelha é extremamente educada. E deixa eu te falar uma coisa. É tão educado que muito dos trabalhos dos pastores são atribuídos a cães. Porque qualquer ser que ela entender que ela é inferior, ela vai obedecer. Você entende que o texto não está falando das 99 que ficaram no aprisco? Até porque é loucura um pastor abrir mão de 99. Esse texto não está falando que você é a ovelhinha perdida, a última bolacha do pacote, o último gole de Coca-Cola. Você é o... Não, querido. Não, esse texto não está falando sobre isso. Esse texto está dizendo que mesmo que é impossível, mas mesmo que uma ovelha perder, o pastor está lá.
Porém, nem tudo é ovelha. Te explicar algo. Não há muita diferença visível de um bode e de uma ovelha. De uma cabra e uma ovelha, então, nenhuma. Mas as atitudes são completamente diferentes. O bode, ele não segue o rebanho. O bode, ele precisa tomar pancadas ao longo do caminho para até chegar ao seu objetivo. O bode, se ele se sentiu ameaçado, ele enfrenta. O bode, se sentir tomar ordem, ele dá a cabeçada. É completamente diferente. Mas a Bíblia não diz que se um bode se perder, que é facílimo, um pastor vai atrás. Até porque bode não se perde. Porque quem quer se perder não é ovelha. Existe algo que a Bíblia vai tratar sobre iniquidade. Deixa eu te explicar algo que é interessante. Porque a Bíblia não vai dizer que o seu pecado vai te levar para o inferno. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a sua iniquidade vai te levar para o inferno. Iniquidade é aquele que é o pecado programado, o pecado planejado. Eu quero pecar. Ah, mas a minha carne falou mais alto, mas você quis. Ah, mas foi sem querer. Não, você quis. A iniquidade vai te levar para o inferno. O pecado é aquilo que infelizmente você cometeu. Sabe aquilo que Paulo fala? Quando eu quero fazer o bem, eu não consigo. E quando eu vejo o mal, eu já pratiquei. É pecado. Agora, aquilo que nasce aqui e desce para cá é iniquidade. E existem listas de pecado. Da mesma forma que Paulo vai dizer que existem os frutos do Espírito, quem gosta de estudar sobre o Espírito Santo precisaria estudar também sobre os frutos da carne. Que a carne também tem seus frutos. Existem pecados dentro da Bíblia que têm pesos completamente diferentes. Quando Paulo vai dizer que existem pecados que são sexuais, que os pecados sexuais, eles são na carne, não existe demônio nenhum que te inferiu a fazer. É carne, é a vontade da sua carne. Aí nós vamos ter aquilo que Deus diz que para Ele é abominável, que são os pecados contra a igreja. E pecados contra a igreja não são feitos através de demônios, é carne. O mais conhecido deles é a fofoca. Quando você faz uma fofoca, ou aquilo que a gente chama de comentário, você não está comentando do Zezinho. Se eu estou aqui e eu vou comentar sobre o Felipe para o Luiz Felipe, eu não estou comentando do Felipe. Mesmo que o meu ver, eu estou falando do Felipe, mas eu não estou. Eu estou falando da igreja. E aí existe um risco, porque o próprio Deus vai dizer: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se as portas do inferno,
que não são de plástico não conseguem conter a igreja, imagina o que ele faz com alguém que está se levantando contra a igreja. Porque esses pecados que Deus trata como abomináveis são pecados que atingem diretamente a noiva, que fazem o sistema rachar. E isso não pode acontecer. Então, quando nós olhamos para a ovelha perdida, nós não estamos aqui olhando para um pastor que precisa ir. O texto não fala sobre isso. O texto fala que para o pastor, todas têm o mesmo apreço. Ele ama todas iguais. Ele ama 100 iguais. E faz falta quando uma se perde. Aí nós vamos para o segundo bloco dessa parábola, que vai dizer o seguinte: existia uma mulher que dentro de casa ela perdeu uma dracma. Nas traduções mais novas vai falar que é uma moeda. E para que você entenda, a dracma e o vaso de alabastro, ambos tinham o mesmo valor. Qual era? 1 ano de trabalho. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Na época de Jesus, a moeda não era que nem moeda que nem nós vemos. Era o único dinheiro que existia. Uma dracma era uma circunferência de 30 centímetros. Era um negocinho desse tamanho só. Que ela perde dentro de casa. E a Bíblia diz que ela precisa começar a procurar. Por quê? Porque o que se perde dentro de casa não serve para nada. Como assim, pastor? Ela tinha uma dracma, sim ou não? Para que a dracma estava servindo perdida? Para nada. Ela não podia comprar nada porque ela não tinha dinheiro. A dracma estava lá perdida. A dracma estava perdendo valor. Porque cada dia que passa, o dinheiro se perde o valor. Você já fez essas contas? Quando a gente começa a ficar velho, a gente começa a lembrar disso. Nossa, meu tempo de escola, R$1, eu comprava 25 Sete Belo. A tubaína de saquinho era 2. E se vacilar, se você tivesse 2,50, você levava a tubaína e o salgadinho. A gente estava rico, irmão. Agora sai com 2,50. Irmão, você compra uma tortuguita. E olhe lá ainda. Por quê? Porque cada dia que passa o dinheiro perde valor. Então Jesus não está falando da desorganização da mulher, até mesmo que a casa, a Bíblia não fala que a casa dela estava completamente desorganizada, suja. A Bíblia fala que ela decidiu acender uma lâmpada. Porque se perder dentro é estranho. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, fala: meu irmão, você é luz.
Eu também sou luz. Para procurar algo, a gente não precisa acender uma luz. É estranho você ver que ela precisou colocar uma lâmpada lá dentro. Sabe por quê? Porque se perder, só perde se estiver em trevas. E existem muitas pessoas dentro, mas em trevas. Não é sobre a dracma ou sobre a mulher, sobre você conseguir ficar dentro de um lugar alumiado em trevas. Querido, é a mesma coisa, nós estamos aqui num culto. Naturalmente, todos tinham que estar pulando de alegria. Por quê? Porque você marcou um encontro aqui com o Senhor. A Bíblia vai dizer que Ana subia com Eucana todos os anos para entregar a oferta ao Senhor. Quantos cultos ela fazia por ano? 1. E era um motivo de uma expectativa gigante. Ela não ia marcar um outro trabalho no dia do culto. Ela não ia falar que tinha muitas coisas a fazerem durante o culto. Querido, se ela tivesse acamada, naturalmente, eles pegavam, colocavam numa maca e levavam. Porque é um culto. É um culto. E ela vai dizer, olha, por esse menino orava, e a gente vai ver a Bíblia dizendo que um milagre aconteceu. Ela foi confundida de bêbada, o sacerdote estava em trevas, mas Deus ouviu a oração. Porque chega um momento que vai precisar vir para a luz. Mas o problema é, quando se acende uma luz sobre algo que está em trevas, tudo é visto, não só a dracma. Tudo é visto. Fica a luz para todo mundo. E nós partimos para o último bloco dessa parábola. Filho pródigo e o seu irmão. E agora você começa a ouvir a pregação de hoje. Por que nós fizemos toda essa introdução? Porque ambas as histórias dentro de uma mesma parábola existe um ponto apenas focal: explicar o que iria acontecer com o pai e os dois filhos. Porque existia um problema que é igual das duas partes da parábola. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz para ela, fala, meu irmão, é tudo sobre pertencimento. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia vai dizer que o pai, o homem, tinha 2 filhos. A Bíblia não conta que a mãe dos meninos estava viva. A Bíblia não fala sobre ali o parentesco que estava dentro da casa. Mas a Bíblia diz que ambos estão debaixo do mesmo teto, partilhando do mesmo pai, comendo da mesma comida, estando junto com o pai o mesmo tempo. E eu vou te dizer uma coisa:
olhar para esse texto, você vai entender que o pródigo não foi o filho. Olhar para esse texto, você vai ver que o pródigo foi o pai. Porque a origem da palavra pródigo é esbanjador. E o único que eu consigo ver esbanjando nessa passagem é o pai. Ele esbanjou amor. Ele esbanjou cuidado. Ele esbanjou caráter. Ele esbanjou cultura. Ele não mudou independente do que aconteceu com ele. Ele sabia a criação que ele tinha feito, porque um pai conhece o seu filho. A Bíblia vai dizer, olha, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque mesmo que passar anos, ele não se desviará dele. O pai, nessa história, esbanjou algo que muitas das vezes eu e você não consegue fazer. A Bíblia vai dizer que um dia, um dos jovens, o mais novo, pede para o pai a herança. Então, primeiro ponto, aquele jovem estava dizendo para o seu pai, pai, você pode morrer, porque para mim é melhor o Senhor morto do que vivo, porque herança se divide com alguém morta e não viva. Aquele jovem disse, não pai, eu quero a minha herança, eu preciso sair. Eu preciso ir embora, eu preciso conhecer novas coisas, eu estou aqui a minha vida toda lhe servindo, eu preciso ir embora. O pai não disse absolutamente nada. Ele cumpre o que a lei de Moisés falava. 2 partes da herança fica para o primogênito. Os demais filhos, 1 parte. Nesse caso, ele divide tudo o que ele tem em 3. 1 parte ele dá para o filho ir embora, e 1 parte ele dá para o outro filho, conforme a lei mandava fazer. E 1 parte ele retinha, porque ele ainda estava vivo. Querido, a Bíblia vai dizer que aquele jovem ele gasta a sua herança da pior forma possível. Ele gasta com festas, ele gasta com prostituição, ele gasta com qualquer coisa, ele não constrói nada. A Bíblia diz que uma fome começa a chegar na terra. E aquele jovem se depara comendo lavagem de porcos. Querido, porco, a não ser que tenha outro objetivo do que o abate, ele precisa ser criado com lavagem, porque a lavagem engorda mais rápido do que ração. Lavagem basicamente é você pegar tudo aquilo que sobra do seu prato, ajuntar numa sacola e entregar para os porcos. Ele arruma um trabalho e ele vai cuidar de porcos para um senhor. E aquele senhor começa a entregar as lavagens, as bolotas de comida para ele entregar para os porcos. E a Bíblia diz que aquilo encheu a boca dele de água, porque ele estava com tanta fome, que ele estava com vontade de comer lavagem de porco, que é muito semelhante
a vômito. Querido, alguém que tinha tudo, alguém que era tratado como filho, que estava debaixo da casa do pai, que não precisava se preocupar com nada, agora estava precisando se preocupar com comida. Alguém que estava sendo cuidado todos os dias e o tempo todo, decide abandonar tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria. Imagina que você tem alguém que disse a você o seguinte: olha, eu te dou casa, eu pago todas as contas, eu faço tudo. A única coisa que eu preciso que você faça é ficar debaixo desse teto. Parece até ilógico. Não precisar trabalhar, não precisar fazer nada e ter tudo. Alguém rejeitaria? Aquele menino fez isso, ele rejeitou. Ele disse: eu acho que eu consigo coisa melhor lá fora. Foi. A Bíblia diz que um dos jovens ficaram. E ele tomava conta do rebanho do pai. Recebia os amigos em casa. Fazia festas. Tinha tudo que o pai podia fornecer. E ele tinha também recebido uma parte da herança, a qual ele não precisava nem gastar, porque ele ainda estava debaixo do teto do pai. A Bíblia diz que o que fugiu decidiu voltar. E a Bíblia fala: eu vou me levantar, eu vou voltar e vou conversar com meu pai. Eu vou dizer para ele que eu pequei contra Deus e contra ele. E já não sou digno mesmo do que ele me chama de filho, tudo bem. Mas pelo menos que eu possa ser um servo, porque eu sei que os servos na casa do meu pai, homem melhor do que eu. Estou comendo aqui. Ele volta. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o pai estava aguardando dentro de casa. O pai não se opôs ele sair. E o pai também não foi atrás. Mas quando ele chegou, ele disse aquilo que plantou no coração dele. Ele disse: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, e eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz um dos seus escravos. A Bíblia diz que aquele homem, ele corre e abraça aquele filho forte, manda trocar a roupa dele, manda colocar um anel no dedo dele e matar um novilho, porque ele está feliz. Aquele que tinha se perdido, voltou. De repente, o irmão que estava nas colinas chega. Aí ele pergunta para o seu senhor, o seu escravo: o que está acontecendo na casa do meu pai? Aí diz para eles: ó, seu irmão, todo mundo achava que o seu irmão estava morto, mas ele voltou. Seu pai está muito feliz. Aquele jovem ficou do lado de fora da casa e mandou chamar o pai dele. E ele disse: como você recebe ele de novo? Como você finge que nada aconteceu? Ele foi embora, ele gastou tudo, ele volta pobre e você recebe ele de novo.
e manda matar um novilho. Eu, com os meus amigos, nem posso fazer isso. O pai diz para ele: mas filho, você ficou aqui, tudo que é meu é seu. Você comeu de tudo que eu comi, você estava debaixo do meu teto. O que é triste dessa história, e aí nós entramos na questão da prosperidade, que muitas das vezes nós queremos e trabalhamos e fazemos e oramos e subimos monte e fazemos jejum para possuir a prosperidade. Porém, ela nunca vai ser nossa. A Bíblia vai dizer que a bênção é de Deus, que a prosperidade é de Deus. Ele entrega. Muitas das vezes nós estamos no lugar da prosperidade, mas nós não nos sentimos que pertencemos àquele lugar. Sabe por quê? Os dois filhos viveram a vida toda com o pai, mas os dois cometeram o mesmo erro. Ambos achavam que tudo que eles viviam não era deles. Então, a vida foi sonhar com uma herança futura. A vida deles foi sonhar que o pai iria morrer para eles poderem gastar o dinheiro como eles queriam, se na verdade, se é do pai, era dos dois. O pai vai dizer para o filho: mas você poderia pegar qualquer novilho, você poderia fazer uma festa a hora que você quisesse, eu nunca te impedi a nada. Querido, prosperidade é sobre entender e pertencer ao lugar do Pai. Não é sobre possuir, conquistar, ganhar, fazer. Não, prosperidade não é sobre o seu braço, é sobre uma bênção de Deus. Sendo que quando você vai a fundo da palavra prosperidade, vai dizer que é um estado de espírito. É uma cultura, não se apalpa, se sente. Querido, se você viver a vida com Cristo, pensando naquilo que você poderia ter, naquilo que tinha que acontecer, naquilo que ia fazer, daqui a pouco você está lá fora tentando. E se você viver a sua vida com Cristo aqui dentro, pensando que o alívio, a paz, a tranquilidade é só quando Jesus vier te buscar, você vai estar aqui deixando de usufruir tudo que o Pai pode dar. Querido, às vezes nós estamos na casa do Pai, somos sustentados pelo Pai, o Pai está fazendo prodígios, mas nós não conseguimos nem ser gratos. Nós não conseguimos agradecer a família que temos, nós não conseguimos agradecer a igreja que temos, nós não conseguimos agradecer ao culto que geramos, nós não conseguimos agradecer ao altar que pisamos, nós não conseguimos agradecer o almoço que nós vamos ter, porque tudo que nós estamos visando é algo que nós vamos conquistar. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, você já tem o acesso à casa do Pai, você tem o acesso a tudo, você pode usufruir de tudo, Ele está guardando tudo. Nós não
vivemos como filhos, e quando nós falamos de prosperidade, nós esperamos algo que vai acontecer, mas nós nem agradecemos o que já aconteceu. Você consegue entender isso? Às vezes estamos perdidos dentro, ou estamos quase a nos perder fora. E deixa eu te dizer uma coisa: ambos caminhos são completamente dolorosos. Porque é lindo o pastor indo buscar a ovelha, só ninguém fala que ele desloca as 4 patas dela. Ele volta com ela nos lombos. Ela se arrasta no chão por 1 mês, para entender que não pode mais fugir. Querido, bom é estar debaixo da mão do Senhor. Bom é deixar Ele guiar os nossos passos. Bom é deixar Ele planejar o que Ele quer fazer conosco. Bom é se entregar de coração, de mente, de alma, de corpo para Ele. Bom é viver o que o Senhor tem para nós. Ei, querido, nesse mundo só tem sofrimento. Feche seus olhos por um momento. O amor dele é maravilhoso. Nessa manhã, se você está perto a se perder, e nós conhecemos o nosso coração, se nessa manhã você está se sentindo perdido mesmo aqui dentro, querido, hoje é manhã de arrependimento. É manhã de entender a quem pertencemos. Querido, é manhã de termos a sensação, termos o entendimento, termos o sentimento de filhos. Prosperidade começa no espírito e não no corpo. Prosperidade começa no espírito e não na conta bancária. Prosperidade começa no espírito. O salmista Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada eu sentirei falta. Ele me leva para pastos verdejantes. Ei, querido, o Senhor é meu pastor, então eu serei sustentado por Ele, então eu serei cuidado por Ele, então eu viverei por Ele, e tudo que eu viver é dele, mas é por herança minha. Ei, Deus quer tomar o seu dia de amanhã da mão das suas mãos, das mãos preocupadas. Deus quer tomar o dia de amanhã dos ansiosos. Filipenses, Paulo vai escrever: entregue toda a sua ansiedade a Ele, porque Ele tem cuidado de vocês dia após dia.
Ele é Pai. Ele é Pai. Então, querido, se está aqui dentro, mas está perdido, está aqui dentro, mas está olhando para a prosperidade de lá de fora, ei, Deus quer organizar o seu alvo. Deus quer colocar o seu objetivo no lugar certo, no momento certo. Ei, querido, há uma prosperidade para você. Há uma vida com Deus próspera. E se você se encontra dessa forma, eu já vou pedir para 2 obreiros virem até aqui à frente. Um homem e uma mulher, me ajuda aqui. E você que se encontra dessa maneira, aqui mais meio perdido, aqui mais pensando em lá fora, e o salmista vai dizer: Senhor, eu olho para os ímpios e os ímpios prosperam. Deus vai responder para ele: no final você vai ver a diferença dos que servem e dos que não servem. Querido, é Ele e você que está se sentindo meio perdido. Eu te convido, vem até aqui à frente. O Pai quer te abraçar de volta. O Pai quer te receber de volta. Levanta do seu lugar, toma essa decisão. Não fica mais perdido dentro da casa. Não fica mais perdido no lugar certo. Ei, querido, é necessário ter arrependimento. Arrependimento é a chave para a prosperidade. Arrependimento. das águas paradas da minha alma. Não deixe para outro dia. Se entrega hoje, volta hoje. Alinha o pensamento hoje, é hoje.
Senhor, Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja acrescentada sobre todos, Pai. Despede teu povo de regresso aos seus lares. Peça seus anjos em ação, os guardando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós,